Um tema proibido. Um tema que as pessoas preferem não falar, mas aqui no Diário PCD nós vamos falar. Com o apoio de mais vocês, Enções, escritórios espalhados em São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Mauá e Santo André, o tema, a partir de agora, aqui no especial do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é sexualidade e a pessoa com deficiência. É isso mesmo, sexualidade e a pessoa com deficiência. Vamos conversar com Márcia Gori, servidora pública municipal, militante dos direitos da mulher e das pessoas com deficiência. E também, para essa entrevista, contamos com a participação de Alberto Yanes, treinador comportamental, pesquisador e estudioso das relações humanas. O que está acontecendo com a sexualidade? A sexualidade da pessoa com deficiência. Isso mesmo, este é o nosso tema. Fique com a gente, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o like, fique conosco. Sexualidade, agora aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês, voltamos aqui no Diário PCD com mais um tema discutido nesse dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e eu aqui com convidados especiais, vamos falar sobre sexualidade e a pessoa com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos. Em respeito à pessoa com deficiência visual, baixa visão e monoculares, a minha audiodescrição é de que eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa azul. Comigo, Márcia Gori. Que saudade da Márcia, a Márcia que é servidora pública municipal, militante dos direitos da mulher e das pessoas com deficiência, que aceitou participar dessa entrevista conosco. Márcia, que bom receber você aqui no Diário PCD, que alegria contar com a sua participação nessa grade de entrevistas do dia 3. Seja bem-vinda, Márcia. Ai, Abrão, obrigado, viu? Fico muito feliz de você ter me convidado e honrada, né? E para audiodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, clara, né? Cabelos grisalhos, óculos de aro fino vermelho, tenho 2 elásticos no aparelho dos dentes que eu deveria ter tirado. Desculpa, mas é que está em tratamento final, eu procuro ser mais severa no tratamento. E estou aqui para ajudar vocês do que for possível e aprender também, principalmente com o Alberto aí, ó, que sabe muito, muito, muito mesmo. É uma honra. Que legal. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Conosco o Alberto Yanes, treinador comportamental, pesquisador e estudioso das relações humanas. Alberto, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo no Diário PCD. Olha, você não imagina a satisfação em contar com você aqui nesta grade especial do dia 3 de dezembro. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado, Abrão. Fico feliz. E, Márcia, que carinho aí. Saudades de você. Assim, fazia tempo que a gente não se via. Bom, me apresentando, sou um homem de pele branca, um pouco de cabelo ainda está sobrando na cabeça, estou de uma camisa azul, atrás de mim tem uns balões azuis e amarelos, porque eu festejei o meu aniversário e ainda ficou sobrando do aniversário, mas faz parte do cenário. Muito feliz de estar com vocês aqui, podendo contribuir com um pouquinho daquilo que é o conhecimento que a gente acaba adquirindo durante todo a nossa trajetória profissional. Parabéns sempre, viu? Você está nas minhas preces, nas minhas orações todos os dias. Você, a Sueli, um carinho muito grande por vocês, viu? Muito obrigado, viu, Alberto? Obrigado, Abrão. Maravilha. Feliz de estar aqui com vocês. Márcia, sexualidade. Para um grande segmento da sociedade, quando se fala em sexualidade, a pessoa fica até sem jeito. Né? A pessoa procura evitar falar de sexualidade. Ela é curiosa, ela pesquisa, ela lê, ela assiste, mas quando fala em sexualidade, a pessoa parece que cria um tabu maior ainda. Não sei por quê. Se essa parte da sociedade tem esse tabu, me parece que quando a pessoa com deficiência
começa a falar sobre sexualidade, ela tem um tabu muito maior. Você percebe isso, Márcio? Ou com o tempo isso vem sendo reduzido, a pessoa com deficiência consegue falar de uma melhor maneira sobre sexualidade? Antes de tudo, parabéns, viu, Alberto? Eu não falei esse parabéns. Então, Abrão, eu penso assim, sabe? É um tabu em tudo, não só no segmento da pessoa com deficiência, mas para nós é muito maior. Devido à infantilização, à assistência que, sabe, que a sociedade tem com a gente, aquela coisa de, ai, coitadinho, sabe? Tão bonzinho, tão bonitinho, mas pena que é assim. Ainda existe preconceito ainda. Tem, eu falo no caso de mulheres, né? Tem homens ou mulheres que gostam, né, de mulheres, né, no caso, que são as lésbicas, às vezes não se aproxima de uma mulher com deficiência. Porque é uma crença que tem na sociedade, que nós não fazemos sexo, que nós não temos sexualidade, que nós não temos libido, entendeu? Só que é tudo falso, né? É um fake news, né? Porque a pessoa com deficiência, ela é igual a todas as pessoas. Ela sente necessidade igual você, igual ao Alberto, igual a toda a sociedade, né? Então, a gente precisa discutir muito esse assunto. Estão despontando nomes no segmento que estão fazendo uma discussão muito bonita, muito aberta, né? E eu fico assim, eu me sinto muito feliz com isso, porque quando eu tomei a consciência da discussão desse tema, quase não se falava. Ninguém falava de sexualidade, né, na área da pessoa com deficiência. Então, hoje tem a Paty, né, que é da Janela da Paty, né? Tem a Juliana, uma amiga minha, tem vários nomes aí. Tem a Gata de Rodas, tem um monte de mulheres hoje que falam mais abertamente sobre sexualidade. Isso é muito legal, porque a gente está estimulando essa discussão. E atualmente a gente vê um pouco mais de interesse, sabe, das pessoas em nos conhecer. Às vezes por curiosidade, às vezes por interesse, enfim. Está começando a fluir, mas pouco ainda, tá? Mas já está começando a fluir. É um processo lento de quebra de tabu, Márcia? Muito lento. Muito lento porque, por exemplo, ainda há poucos dias atrás, há pouco tempo, eu falo dias, mas pode ser menos, eu me deparei com uma história assim, uma mulher com deficiência estava namorando um rapaz e na hora que foi conhecer a família, não deu certo. A mãe, na hora, tratou bem, mas passou uns dias, o rapaz terminou o namoro, sendo que ele falava que era apaixonado. Aí você vai me perguntar, de repente não era o que ele queria. Será? Ou será que foi a família que falou assim, mas você vai casar com uma mulher assim? Ela não vai poder te dar assistência, sabe? E se tiver filhos, você vai ter que fazer o papel dela, você vai ter que se desdobrar, sabe? Começa a colocar empecilhos, começa a colocar obstáculos nas relações, né? E se a pessoa não está muito bem, firme no que ele pensa, ou ela, né, pensa sobre aquilo, vai embora, entendeu? Vai embora e é complicado, né? Aí entra a responsabilidade afetiva que a gente tem que ter com as pessoas, né? Mas quando se direciona para pessoa, para mulher com deficiência, pessoa com deficiência, não se fala em responsabilidade afetiva. Ainda não. Alberto Yanes, você que é treinador comportamental, pesquisador e estudioso das relações humanas. Quando você avalia a relação humana, o que eu disse com a Márcia, né? A pessoa sem deficiência, ela já sente um tabu
para falar de sexo, não é? E a pessoa com deficiência, ela tem esse tabu, e o tabu é maior da pessoa que não tem deficiência quando fala em sexo com a pessoa com deficiência. É complicado entender essa relação humana, não é não, Alberto? Então, olha, eu acho que é interessante a gente até avaliar o que a gente está vivendo hoje. Dentro do trabalho que eu realizo, você vê, só com casais eu trabalho há mais de 20 anos. Então, hoje é uma coisa interessante, quando você me falou sobre o tema, sobre sexualidade, relacionamento sexual, é interessante que eu atendo hoje uma gama de pessoas jovens, eu considero jovens, né, na faixa dos 30, 40, até 45 anos. E o que a gente percebe, Abraão, é que o tema da sexualidade não é que as pessoas nem conversam, eles não praticam. Hoje, inevitavelmente, os jovens casados têm muito pouca atividade sexual. É algo assim, parece uma pandemia. É um negócio que é desesperador. Só que a gente está falando aqui das pessoas com deficiência. Eu acho que as pessoas com deficiência estão falando mais sobre sexualidade do que as pessoas sem deficiência. E elas estão buscando mais esse tema do que a pessoa que tem, aparentemente, não tem deficiência, mas tem algo no relacionamento do ser humano hoje que está inibindo, que está sabotando o relacionamento sexual. Então, quando a gente fala desse universo onde uma pessoa sem deficiência vai se relacionar com alguém com deficiência, será que realmente isso pesa? Será que realmente o problema é a sexualidade? Será que por trás não tem uma outra situação que o mundo está vivendo, onde os relacionamentos mesmo, antes de chegar no finalmente, que eu considero o sexo é a cereja do bolo, né? Mas antes de chegar na cereja do bolo, a gente não consegue constituir a receita da massa, não é? Então, vivemos eu considero hoje uma situação como nunca vimos. Eu trabalho mais de 42 anos de profissão, eu nunca vi uma situação como hoje. E eu achei interessante quando você falou do tema, porque eu acho que é algo que a gente precisa abordar dentro de um prisma que não é exatamente o sexo. Eu costumo falar dentro dos relacionamentos de casais, ou as reuniões que a gente faz, ou treinamentos. Sexo, qualquer cachorro faz. Qualquer animal tem sexo. O ser humano tem sexualidade ou relacionamento sexual. Então, o sexo, ou seja, o físico, faz parte pequena desse conjunto. Então, às vezes a pessoa fica se fixando, mas eu tenho esse defeito, ou tenho essa deficiência. Eu acho que isso é uma parcela muito pequena. A gente precisa resgatar verdadeiramente o que nos leva, o que nos prepara para um relacionamento sexual, para uma integração entre dois seres que eles se tornam basicamente um. Eu acho que isso é algo que precisa ser visto e resgatado, tanto com as pessoas com deficiência, quanto as pessoas que aparentemente não têm deficiência. Alberto, eu li algo nesse sentido, e assim, parece que as pessoas elas estão priorizando outras situações do dia a dia, e esquecendo da questão da sexualidade, não é? As pessoas estão dando valor em ficar nas redes sociais, né? Vendo redes sociais por 2, 3 horas, e isso é muito mais fácil do que você construir uma relação sexual. Será que isso inverteu, Alberto? Será que as pessoas estão perdendo esse sentido de ter a noção da importância desta vida sexual? Com certeza. O que a gente percebe hoje, traduzindo dentro do âmbito da química, né? O que produz um relacionamento, uma atividade sexual? Uma série de hormônios que nos restauram dentro da área do prazer, da satisfação, da integração. Quando você pega uma rede social e você fica lá 1 hora e meia, 2 horas, a gente sabe hoje pela ciência que esse tipo de atividade, esse tipo de interação
ele também vai liberar hormônios similares àquele de um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo, um relacionamento sexual. Então, eu costumo brincar com as pessoas, eu digo assim, olha, a pessoa ficou 3 horas e ela já está satisfeita, ela já, né, já conseguiu o que queria, aí ela vai para casa, ela vai dormir e não tem mais, né, aquilo que é a necessidade de oxitocina, de dopamina, os hormônios produzidos por essa integração, ele já está com o seu nível suprido. Então, esse impulso que nós naturalmente deveríamos ter, deveríamos estar com a vontade de estar com a pessoa, isso já fica suprido. Então, a gente vê uma apatia. As pessoas estão juntas, mas não mais se integram, porque elas estão juntas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, elas estão vinculadas com rede social, com pessoas que estão distantes. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Márcia, a rede social hoje, a pessoa com deficiência, com qualquer deficiência, ela tem acesso à rede social. Você acha que isso também acontece com a pessoa com deficiência? Ficar 2 horas nas redes sociais é mais satisfatório do que ter uma relação com uma outra pessoa, um diálogo, momentos de um abraço, do beijo, isso quer dizer, da química que o Alberto acabou de citar? Abraão, eu acredito nisso sim. Sabe por quê? É muito mais fácil você ficar na rede social, conversando com outras pessoas, ou publicando, né, posts, tal, do que você olhar olho no olho de uma pessoa e conversar com ela abertamente. As pessoas hoje têm dificuldade de sentar, conversar e expor o que sente, de verdade. Entendeu? E as redes sociais constituem uma grande fuga, uma fuga de si mesmo, né? E é onde o Alberto fala que não está tendo mais o vínculo, não entrelaça mais as pessoas, né? Hoje você tem dificuldade de abraçar alguém. Parece que o contato físico ficou uma coisa meio, como é que eu vou dizer? Meio, não quero, sabe? Meio assim, questão de, a pessoa está suada. Antigamente não, antigamente a pessoa estava do jeito que fosse, a gente abraçava, não estava nem aí, né? Mas hoje existe as pessoas criaram um filtro muito perigoso, certo? Então é muito mais fácil ficar nas redes sociais, expondo às vezes o que ela pensa que sente, ou faz de conta que sente, como a gente fala, né? Na internet, a terra de ninguém, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, né? E todo mundo é bonzinho. Do que você pegar e olhar olho no olho de uma pessoa e conversar. Te falo isso porque, às vezes, eu e minha filha estamos aqui dentro de casa, ela está no quarto, eu estou no escritório. Ela está nas redes sociais e eu também, fazendo algumas coisas. Às vezes ela me passa o WhatsApp, ao invés de levantar. Ou eu também, às vezes, passo o WhatsApp para ela, tá? Perguntando alguma coisa. É muito mais fácil do que você levantar, ir lá e olhar e conversar com a pessoa. Nós estamos criando barreiras, abismos entre nós. E eu concordo com o Alberto. Agora, se me surpreendeu, viu, Alberto? 30, 40 anos, tá meio frio nas relações, é complicado isso. É preocupante. Porque enquanto que antigamente todo mundo era meio rei da pegação, né? Então quer dizer que agora está ficando tudo muito morno. Mais ou menos isso. E eu vejo também, e às vezes, como hoje eu estou solteira, né? Vamos dizer assim, né? Vem alguém paquerando, a pessoa fica lá naquele lenga-lenga, naquele papo, sabe? E aí você vê que não flui, não rola. Me irrita, entendeu? Porque acho assim, pô, vamos lá tomar um café, vamos conversar, olho no olho, vamos se conhecer. Não, é muito mais fácil, entendeu? Eu concordo com o Alberto, assim. Acredito que o ser humano, ele está ficando vazio de emoções. É como se fosse uma frieza. É o medo. É isso mesmo. É o medo de se relacionar, é o medo de se expor,
É o medo de tirar a máscara e falar assim, olha, eu sou assim, você me aceita desse jeito? Sabe? É o medo da autoaceitação. E a sociedade como um todo, né, cria estereótipos e a gente tem que se adequar no padrão deles, sem olhar as diferenças de cada um. A Márcia falou em medo, não é? Eu vou ser um pouco mais. Eu vou mais para a caipirologia. As pessoas estão com preguiça. Será que a preguiça de abraçar, a preguiça de beijar, a preguiça de tirar a roupa, a preguiça de depois tomar banho, de voltar a colocar a roupa, será que a pessoa está com preguiça disso e acha mais fácil, Alberto, ficar só por aqui? Será que é isso? Na realidade, eu acho que a preguiça pode ser um dos pilares, mas eu achei interessante o que a Márcia colocou. Hoje as pessoas elas não conseguem viver a realidade, a verdade delas. Elas estão com medo de se expor, medo de dizerem realmente quem elas são. Por quê? Porque nós somos hoje regidos por modelos. Hoje nós temos a rede social, que são os influenciadores. Então, basicamente, a pessoa é como antigamente, Abrão e Márcia. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil aqui, muito tempo atrás, eu lembro que o que era uma coisa muito boa era assistir novela, porque acho que era a única coisa que o pessoal chegava à noite, né, e achava interessante. Então, hoje, a novela se tornou o dia inteiro, ou seja, a realidade dos outros que nós acabamos vivendo. Então, a pessoa não dá atenção para a vida dela. Ela está sendo condicionada a viver a realidade, aquilo que é mostrado para ela, aquilo que é apresentado para ela. E quando ela olha para dentro, ela vê o tamanho que ela é. Né? Ela acaba se colocando numa posição, porque você só vê a aparência lá fora. É pessoas de muito sucesso, é pessoa que tem milhões de seguidores, faz um monte de coisa, e ela fica o dia inteiro sendo assimilada com isso, o dia inteiro sendo bombardeada. O que sobra para ela mesmo? Ela não encontra ela. Então, as pessoas hoje estão com dificuldade de abrir, de se entender. Agora, imagina, se eu tenho dificuldade de me abrir, de me descobrir, de poder trazer a minha verdade, como é que eu vou encontrar isso nos outros? É muito mais fácil, então, ficar na rede social. É muito mais efetivo do que me relacionar, porque para um relacionamento sexual, você vai ter que construir, pelo menos, né, ter uma condição de motivar a pessoa, fazer com que ela te veja de uma maneira admirável. Isso dá trabalho. Então, é muito mais fácil trabalhar aqui na rede social, porque aquilo que eu falei, quimicamente, satisfatoriamente, já praticamente a pessoa está, digamos, suprida. Então, esse natural de você conquistar, de você olhar alguém, dá muito trabalho. Não é? A gente vê hoje os barzinhos, né? O pessoal vai num barzinho e tal, aí fica cada um na sua bebidinha, com seus grupinhos, mas cada um só está buscando o seu, está buscando o que ela pode tirar. A pessoa nunca olha para alguém como, olha, o que eu poderia entregar de positivo para essa pessoa? O que eu poderia ser, digamos, de algo agradável para essa pessoa? As pessoas estão buscando alguém para ser agradável para ela, entendeu? Então, tudo está virando um egocentrismo, um olhar para dentro de si e não olhar para o outro. Agora, imagina, numa relação sexual, a pessoa olhando para si só vai querer satisfação para si. E o relacionamento sexual é totalmente o contrário, é você dar o prazer, é não você receber o prazer. A maturidade do relacionamento sexual é você saber o que você tem e entregar. Mas as pessoas hoje vivem num sistema de maturidade onde só querem receber. E como ninguém quer entregar, então cada um fica no seu quadrado. Entendeu? Por isso fica essa dificuldade. Todo mundo quer, mas ninguém pratica. Alberto, será que a pessoa não percebe de que a rede social hoje ela é o caminho para reduzir e de uma maneira muito assustadora a autoestima de cada um? Porque ela se espelha no outro, ela deixa de se espelhar nela mesma. Estou errado nisso, Alberto? Não, é basicamente isso.
Você vê, o que mais nós trabalhamos no sistema de mentoria, a mentoria é um trabalho que a gente realiza durante um período, onde nós vamos criar caminhos onde a pessoa possa gerar transformação daquilo que é o seu interior, para que essa transformação interior possa mudar a realidade exterior. O primeiro dos pontos que a gente trabalha numa mentoria é justamente a autoestima. Só para você ter noção, eu atendi um caso essa semana, mas assim, impressionante. Uma moça de 42 anos, linda. Você olha na rede social, lindíssima. Uma mulher muito bonita. Ela está se relacionando com um rapaz há 1 ano e meio. Esse rapaz, ela me mandou os prints de como ele a trata. É aquele cara que dá de tudo, um cara que a trata como uma rainha. E ela fala para mim, Alberto, eu não aguento. Eu não tenho mais sentimento, não tenho pele. Ele vem me tocar, eu já fico nervosa, eu já não quero mais. E eu pergunto, por que você então não sai dessa relação? Autoestima. Tudo que ela tem de uma mulher perfeita, linda, maravilhosa, aos olhos, né, que todo mundo colocaria, apreciaria, ela se vê como um trapo e se sujeita a uma relação dessa. Então, imagina, dentro de um relacionamento, o relacionamento sexual precisa da plenitude de cada um das pessoas que tem a sua autoestima elevada, que saibam que ela é capaz de produzir, de entregar, de acrescentar na vida da outra pessoa. Uma autoestima diminuída, inevitavelmente, vai interferir em qualquer tipo de relacionamento, inclusive no relacionamento sexual. E é isso que a gente vê na realidade hoje. Márcia, nós, em outro momento, nós falamos em uma outra entrevista, uma outra conversa que nós tivemos, falando de sexualidade, falando da sexualidade com a pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, nós falamos no devoteísmo, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco do que é o devoteísmo, do que isso tem em relação direta com a pessoa com deficiência e com a sexualidade. Então, devoteísmo são pessoas, né, que têm atração, né, ou sexualmente, ou na questão de cuidar também, né, da pessoa com deficiência. Olha a deficiência como se fosse um plus a mais que aquela pessoa tem. Existe um preconceito muito grande no meu segmento, porque muitas pessoas com deficiência, mulheres, homens, não aceitam que outra pessoa sinta desejo, atração por elas, partindo do pressuposto da deficiência, né? Da premissa da deficiência. Eu já olho isso como uma coisa normal. Muitos de nós também olhamos como normal. Assim como um homem gosta de uma mulher loira, ou uma mulher gosta de um homem loiro, negro, enfim, né? Tem uma característica que atrai a pessoa. A pessoa ser mais gordinha, mais magrinha, enfim, né? Sempre quando você olha uma pessoa e ela te chama atenção, tem alguma característica no primeiro momento que você gosta e que te faz aproximar dessa pessoa. E por que não pela deficiência? Aí, entre nossas discussões, existe aquela coisa. Mas por que gostar da gente pela deficiência? Mas qual é o problema? Também de não gostar, também não olhar isso como uma coisa desejável. Então, a gente tinha aquela discussão assim, será que não é porque a pessoa não se aceita? Não aceita o seu próprio corpo, não aceita a si mesmo, né? Porque a deficiência gera algumas coisas nos nossos corpos. Os nossos corpos não são iguais de uma pessoa que não tem deficiência, né? Por exemplo, eu uso cadeira de rodas, eu sou mais gordinha, né? Tenho uma barriguinha, e aí por aí vai, né? Quer dizer, eu não faço aquele modelo, não sou aquele modelo de mulher que, né? Que o cara olha e fala, poxa, um avião, né? De repente, um devotê olha para ele e fala, nossa, que avião de mulher, né? Mas por quê? Porque já vem toda uma coisa que ele gosta.
Mas também eu conheci um devotee que ele me ensinou muito sobre isso, que ele fala, nem sempre a gente olha e a gente tem desejo. É normal, entendeu? Às vezes a gente senta, conversa com uma pessoa que tem deficiência e não tem desejo. Vira amigo. Aí eu tenho vontade de cuidar daquela pessoa, né? Assim como tem devotis que não quer saber de se relacionar, só quer saber de cuidar, auxiliar, ajudar, né? Então, eles ficam muito escondidos, porque eles sabem que eles carregam uma peixe de abusadores, né? Devido à infantilização da nossa sexualidade, que é onde já se viu uma pessoa gostar de, né, uma pessoa com deficiência, que são não inofensivos, são dadas como crianças, né? São pessoas assim que, ai, não tem como gostar de uma pessoa assim. Então, é complicado, sabe, Abrão? Eu olho isso que a gente precisa sair dessa visão, que o Alberto colocou, que tudo tem que estar dentro dos seus quadradinhos, encaixotadinho, bonitinho, padronizado. E todo mundo começar a se olhar de verdade. Porque, olha, é como ele falou, a moça era linda, maravilhosa e perfeita, mas ela não tinha o principal, era a autoestima dela. Ela não se reconhecia como mulher de fato, né? Para poder dar um pontapé e falar, eu não quero isso, porque lá adiante eu vou conseguir o que eu quero. E isso acontece muito com a gente, também a questão da autoestima. Uma, porque às vezes a família nos poda de ir para a vida. Aí, quando deixa a gente ir para a vida, mas fica de rédea curta. Não deixa a gente, de fato, viver o que tem que ser vivido e aprender e tirar nossas próprias lições. Sabe? Porque para a gente viver, a gente tem que tropeçar, bater a cabeça, cair, levantar e tentar de novo. Que é dali que você aprende, né? Então, eu penso que a gente vai precisar começar a discutir o modelo social de novo que a gente quer para nós. Alberto, não dá para a gente falar de qualquer assunto hoje se a gente não comentar sobre os efeitos da pandemia que nós vivemos, né? Foi um momento em que o mundo enfrentou algo muito diferente, muito estranho, e não adianta, eu estava preparado. Ninguém estava preparado, eu acho isso. Então. Houve um aumento considerável de separações judiciais, período pós-pandemia. Eu imagino que nós não terminamos a pandemia ainda, mas o aumento dos últimos 6 meses de separações judiciais foi algo assustador. Antigamente, um relacionamento, eu imagino assim, a pessoa acorda, uma vai para um trabalho, outra vai para outra, alguém vai trabalhar, outro fica em casa, e eles se encontram à noite de novo. Passa praticamente o dia todo fora, né? É o estilo, né? O estilo padrão de vida. E aí, à noite, se reencontram. Com a pandemia, as pessoas passaram a viver debaixo do mesmo teto 24 horas por dia. Ao invés das pessoas procurarem se aprofundar nessa relação humana, houve um aumento de separação judicial. Será que as pessoas não se conheciam e, quando passaram a se conhecer, passaram a conviver, houve a separação, Alberto? Pois é, esse foi, eu acho que, um dos maiores problemas na pandemia. E foi interessante, Abrão, porque começou a pandemia e a maior parte do trabalho que eu fazia era um trabalho presencial, dentro dos cursos, atendimentos, tudo isso. Veio a pandemia, virou tudo online. Bom, e impressionante o trabalho que eu tive durante toda a pandemia. E o maior problema foi realmente esse, a falta de habilidade do casal de conviver, a falta de entendimento de que são duas pessoas diferentes, com duas rotinas diferentes, mas agora vão ter que compartilhar um espaço em comum, junto com filhos, com tudo aquilo que é a rotina diária da família. Então, o que aconteceu? Nós percebemos a imaturidade do relacionamento dos casais, onde as contas para pagar, as responsabilidades, os filhos é que realmente faziam parte do que unia as pessoas.
quando eles começaram a se ver numa condição de ter que conviver, dividir o espaço e participar das emoções, porque eu acho que isso que mais abalou as pessoas, né? Participar das emoções alteradas que a pandemia trouxe, os medos, as inseguranças, tudo aquilo, isso realmente colocou em xeque-mate o relacionamento. E aí trouxe à tona verdadeiramente aquilo que estava no coração das pessoas. Eles conseguiram enxergar aquelas pessoas que talvez não tinham noção que estavam lá dentro. E isso é que trouxe depois essa reação em cadeia, né? Onde a pessoa não, digamos assim, em vez de enfrentar, em vez de superar, aproveitar tudo aquilo que a pandemia mostrou para buscar um acordo, uma superação no relacionamento, é mais fácil uma separação. E como está cada um puxando para o seu lado, a separação judicial é que veio realmente a calhar nisso aí. Para mim, é um resultado de uma falta de habilidade e, principalmente, das pessoas serem preparadas para uma relação, para um casamento. Elas estavam só juntas, não tinham realmente propósito de relacionamento e de casamento. É um efeito que as pessoas, às vezes, não têm noção do que a pandemia vai causar, não só das vidas, né, que foram ceifadas, das vidas que foram perdidas em função da pandemia, mas os filhos, né, vítimas da pandemia, não é? As crianças que tiveram os pais separados em função disso que o Alberto acabou de dizer. E a pessoa com deficiência, Márcia, com tudo isso, se ela tinha antes a dificuldade de acessibilidade, se ela, às vezes, né, muitos saíam só para tratamento, para reabilitação, muitos acabavam ficando dentro de casa. Quando veio a pandemia, aí elas foram obrigadas a ficar mais tempo dentro de casa ainda. Aí a pessoa com deficiência ficou realmente sem a opção de que tinha de ir e vir. Isso também acabou afetando a questão do autoestima, acabou afetando a questão, até mesmo a questão da sexualidade, Márcia? Olha, eu olho da seguinte forma, eu vejo por dois caminhos. Realmente, a pessoa com deficiência fica um pouco mais em casa, mais inclusa, né, mais reclusa, quer dizer, né? Mas, por outro lado, também se enfiou mais nas redes sociais, né? Por não ter nada que fazer e tal, então também foi para as redes sociais. Apareceram muitas coisas interessantes nesse período também. Mais gente se conheceu, mais gente, de certa forma, mesmo com a distância, a internet, quando é bem usada, ela une as pessoas também, né? O que as pessoas não podem jogar na internet são suas frustrações, né? E achar que ali o mundo é perfeito. Não é. É igual ao mundo real. E saber que ali é um mundo à parte do nosso. O que vale mesmo, que conta, é o mundo real. E acho que essa convivência também da pessoa com deficiência com a família ali, né? Porque ela já não está saindo mais, né? Já não estava saindo mais dentro dos tratamentos e obrigatoriamente ficou mais recluso com pessoas da família, gerou também mais antagonismo, às vezes, intrafamiliar, entendeu? Gerou mais violência, gerou mais, abusos, né? Porque antes as pessoas saíam, tinham os abusos, mas eu acredito que piorou, né? Agravou em alguns casos. Onde já tinha, foram piorados. Mas, fazer o quê, né? Todo mundo, como diz o Alberto, vai ter que aprender a viver com essa nova realidade, aprender a se conhecer melhor, né? E aprender que na vida a gente também tem que se doar. Tem que se doar mais do que ficar aí naquela coisa na reserva, achando que não é por aí. Eu acredito ainda que nada é melhor do que um bom bate-papo, um bom toque, uma boa conversa, um bom beijo, né? Mas a pandemia, sim, trouxe vários problemas para nós, com certeza.
Alberto, as relações humanas, o quanto foi afetado as relações humanas e você acha que você tem uma previsão de que isso volte a ser como era antes, Alberto? Ou nós temos que aprender aquilo que nós sofremos durante esses últimos 2 anos? Bom, eu creio que toda a situação que a gente vive dentro de um processo como o que passamos todo mundo pela pandemia, nos dá sempre dois caminhos. Um é olhar pelo ponto de vista do vitimismo, da dificuldade, do sofrimento, e aí, inevitavelmente, nós vamos colher os frutos dessa visão. Eu prefiro enxergar por outra maneira. Eu prefiro enxergar como um degrau. Não é? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas jogam pedras, eu faço dessas pedras degraus para me levar realmente àquilo que eu desejo. Então, como encarar o que aconteceu com a gente? Primeiro, uma oportunidade. Eu atendi empresários empresários que vivem 90% da sua vida na empresa, pessoas extremamente bem-sucedidas, com um padrão financeiro absurdo, que eles tiveram que ir para sua casa para ficar com a família e os filhos. E eu vi a reação desses empresários dizendo assim: Alberto, eu nunca mais vou voltar a trabalhar como eu trabalhava. Eu não tinha noção do que é participar do crescimento do dia a dia dos meus filhos. Nenhum dinheiro paga isso. Então, o que a gente vê? Algo que aparentemente para o mundo era negativo, ele resolveu encarar o que era o ponto positivo, o que ele tirava de proveito nisso. Então, o que basicamente nós procuramos estimular as pessoas ao nosso redor é entender que tudo isso que nós estamos vivendo pode nos fazer entender algumas reações importantes. Primeiro, o mundo está ficando cada vez mais isolado, cada vez mais egoísta. Então, nós temos que fazer o quê? O caminho contrário. Esse sábado, por exemplo, nós fizemos uma reunião aqui em casa. E eu comecei já a fazer esse projeto de trazer um monte de gente em casa. Até os meus amigos falam, mas para que você está fazendo isso? Porque eu quero viver em comunhão, eu quero ter pessoas. A amizade, você desfrutar de pessoas, você estar junto com pessoas, é a coisa mais rica e o que mais nós sentimos falta na pandemia. E dentro dessas reuniões, o que nós fazemos? Conhecer as necessidades dos outros e saber como eu posso contribuir, como eu posso ser instrumento para auxiliar, para modificar, para possibilitar alguma coisa que as pessoas precisam. Ou seja, fazer o caminho contrário, sair do egoísmo e entrar no compartilhamento. Parar de pedir e começar a entregar. Entendeu? Então, eu vejo que uma situação dessas pode nos ser extremamente rica. O que a gente precisa é enxergar esses pontos positivos. Trouxe uma reflexão importante. As pessoas, elas viviam todas aqui, com a cabeça baixa. Hoje nós podemos levantar e começar a olhar para as pessoas, começar a descobrir. A gente, dentro do trabalho da mentoria, eu atendo muita gente, muito desses jovens que eu falei para você, que tem problema na sexualidade. E eu acho que tem muito a ver com o assunto de hoje. Eu atendi um caso, achei interessante, um jovem casal, onde a moça tinha travamentos absurdos. Assim, dois jovens com tudo que você imagina, bonitos, com bom trabalho, formação, uma condição totalmente favorável, mas não conseguiam ter uma vida sexual. Por quê? Os travamentos que essa moça trazia da cultura, da educação, da formação, não permitia que ela pudesse vivenciar a plenitude do relacionamento. E aí, Entendi. o marido estava preocupado, porque ele se dedicando, fazendo, mas não adianta. E uma coisa que a gente chega à conclusão que é importante: a nossa sexualidade não depende da outra pessoa. Nós não estamos sujeitos a que alguém goste da gente, a que alguém seja atraído pela gente. O que eu coloco para as pessoas, a sexualidade é a nossa essência. A sexualidade é como eu me vejo dentro dessa área. Então, Abrão, acho que quando a gente era jovem, passava muito por uma situação assim. Você vê aquela mulher que aparentemente é super atraente, mas não produz muita coisa. Aí, de repente, você vê uma moça que
pode ser nem tão bonita, mas o jeito, mas assim o charme, aquele tipo de ação, de comportamento, é que aquilo criava uma atração. O que significa isso? Que não é o exterior, mas é aquilo que a pessoa tem no seu interior, aquilo que ela comunica para ela, primeiramente, da sua sexualidade. Como ela se vê uma pessoa sensual, uma pessoa que se vê bonita, atraente, gostosa. Se ela não tiver esse sentimento dela, ela esperar que alguém goste dela, vai ficar difícil. Que alguém se sinta atraída por ela, vai ficar difícil. Então, eu costumo dizer para as pessoas, nós não estamos aprisionados na nossa sexualidade em função do que os outros vão achar da gente. Nós estamos, sim, no governo do que nós comunicamos, daquilo que é a nossa essência dentro da nossa sexualidade. E isso, Abrão, pode ser treinado. É isso que é bacana. Isso a gente pode aprender. O caso dessa moça, por sinal, foi uma das pessoas que veio numa reunião. Ela falou, Alberto, eu era travada totalmente. Quando ela se descobriu como ser humano, quando ela cortou aqueles vínculos que traziam uma série de conceitos totalmente errados que ela aprendeu de criança, ela começou a viver a sua sexualidade com plenitude. Ela começou a perceber que ela poderia se permitir, poderia se entregar, poderia ir mais longe. Então, eu acredito que isso é muito importante. Nós podemos formar aquilo que está como carência dentro de nós. Márcia Gori, você que fala sobre sexualidade, eu queria que a gente encerrar esse bate-papo nesse dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu queria que você falasse da importância da sexualidade na sua vida, para que isso sirva para que as pessoas possam refletir sobre essa sua mensagem, Márcia. Bom, sexualidade é vida. Enquanto você tiver vida, você tem que aprender a se amar. Concordo com o Alberto, a autoestima é fundamental, porque a partir do momento que eu me amo, eu me vejo como uma pessoa bonita, sensual, capaz de conquistar alguém, naturalmente a conquista acontece. Então, você tem que ter esse pensamento assim, eu me amo primeiro, porque se eu me amar primeiro, eu vou conseguir doar para o outro. Você só doa o que tem. E sexualidade, sexo é isso. Você tem que se amar, você tem que se gostar do que você tem, porque você vai oferecer isso para a pessoa que está ao seu lado. E se você amar, é igual um prato, né? Um prato bonito, né? Para mim é bonito, mas eu olho ele tão bonito que a pessoa vai ficar com vontade de chegar e se aproximar, né? Talvez esse negócio que eu falar do prato ficou meio assim, o segmento vai achar que eu estou achando eles como comida, pelo amor de Deus. Olha, gente, presta bem atenção no que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, autoestima em primeiro lugar, amor próprio. Quem você ama primeiro? Você. Segundo, você. Terceiro, você. Porque se você se amar o suficiente, se olhar no espelho, se sentir lindo, mesmo dia que você estiver com a cara amarrotada, com a cara inchada porque dormiu demais, com olheira porque dormiu de menos, você vai ficar atraente aos olhos do mundo. E aprender a tocar nas pessoas, né? Abraçar, sabe? Não ter medo. Porque parece que hoje todo mundo está ficando meio intocável, sabe? Ah, eu não vou tocar em fulano, porque ele pode, ou fulano, porque ele pode pensar mal de mim. Ah, e aí? O pensamento é dele, não é teu. O problema está com ele, não está com você. Sabe? Se libertar mais dessas crenças que limitam tanto o ser humano. E se olhar realmente como você é. Um ser humano cheio de amor, cheio de vida, pronto para amar e se doar. E receber também, né? Porque o amor é uma via de mão dupla, né? Não adianta a gente... Amor de um lado só não existe. Aí é egoísmo e sofrimento, né? Então, eu penso dessa forma. Legal, Márcia. Alberto Yannes, 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Você que é um estudioso das relações humanas. Falamos sobre sexualidade. Queria que você deixasse
essa mensagem da importância da sexualidade no dia a dia, não só da pessoa com deficiência, mas de todas as pessoas. Maravilha. Bom, eu creio que a sexualidade é um dos maiores presentes que Deus deu para o ser humano. É aquilo que atinge realmente a nossa essência e a prática daquilo que é a nossa identidade. Na sexualidade, nós nos tornamos um com o outro, ou seja, nós abandonamos sermos um e nos tornamos a integralidade, o propósito do plano de Deus. Eu gosto de uma figura de linguagem que a Bíblia traz, que diz que, assim como Cristo e a igreja, eles fazem as bodas e se tornam um, da mesma maneira, o homem e a mulher se integram como um único ser. Então, a sexualidade não é só o sexo, mas é entender a plenitude da vida. É quando a gente consegue verdadeiramente se integrar com a outra pessoa. E, como mensagem para as pessoas, quem tenha deficiência ou não, graças a Deus, a sexualidade, assim como qualquer outro funcionamento, qualquer outra função biológica do ser humano, ela pode ser treinada, aprendida, melhorada, transformada. Então, não se conforme, não fique acanhado. Há sempre uma condição de exercer e de viver a plenitude da sexualidade. Eu agradeço muito, Abrão, a participação. Márcia, querida, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar com você aqui também participando. Muito obrigado a todo mundo. Alberto, como é que as pessoas podem consultar o seu trabalho nas redes sociais? Rede social, estou como Yanes Oficial. Meu sobrenome, Yanes, é Y-A-N de navio, é de Ernesto Zé de Serra. Yanes Oficial. Tá certo. Está aqui na descrição as redes sociais do Alberto Yanes. Márcia Gori, muitíssimo obrigado. Grande beijo, querida. Que alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Obrigada a vocês, viu? Ai, Alberto, dá um beijo na Sueli por mim, viu? Logo, logo a gente vai se ver. Quem sabe o ano que vem a gente vai na Bulbu, tudo de novo, tá? Maravilha. Ó, Abrão, coração, viu? Amo vocês, tá? Obrigado. Obrigado, Marcinha. Alberto, obrigado. Forte abraço, viu? Muito obrigado. Valeu, querido. Tchau. Valeu, gente. Muito obrigado. Pessoal, encerramos mais um ciclo de entrevistas aqui no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Falamos sobre sexualidade e a pessoa com deficiência, diante de tantos outros temas, esse de grande importância. Confere com a gente. Continue ligado na nossa programação. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Alberto. Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Olá, meu nome é Guto, minha esposa Regina, a gente é da unidade Mais Você de São Caetano do Sul. A gente está localizado ali na rua José Benedetti, 487, para atender vocês com estrutura de PCD e tudo que vocês precisarem, né? Nós temos um telefone de contato lá que é o 94705-6436, e esse também é o nosso WhatsApp. E você pode contatar a gente a hora que quiser para a gente poder falar sobre a estrutura PCD, o que vocês estão precisando de serviço para nós podermos atendê-los. Nós estamos à disposição. Qualquer dúvida que tiver, pode acionar o WhatsApp, a gente vai responder, vai te ajudar e liga para a gente. Estamos lá à disposição.